pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos nesta quinta-feira, dia 3 de novembro, começando um novo mês. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando pelos nossos canais oficiais de transmissão. Vocês que já acompanham aqui os nossos trabalhos de quinta-feira já sabem, mas nunca é demais lembrar. facebook.com/jefasor e youtube.com/jefasorocaba, as nossas palestras ao vivo ou gravadas, como é o caso de hoje, nós exibimos lá nos nossos canais oficiais, além do nosso site jefasorocaba.com. O pessoal pode assistir as nossas palestras que estão lá no nosso site, todas que já foram ao ar, o pessoal pode assistir. Se perdeu alguma, quiser assistir novamente alguma que tenha gostado. E mais do que isso, o que a gente agradece muito são os encaminhamentos das nossas palestras para amigos, para conhecidos. Muita gente acaba conhecendo o nosso trabalho porque alguém indicou, porque alguém encaminhou um vídeo de uma palestra nossa. Então agradeço imensamente essa divulgação que as pessoas têm feito, gratidão a todos vocês. E a gente sabe que às vezes uma palestra toca o coração de uma pessoa e pode tocar muitas outras, e essa divulgação do bem, ela é essencial, é fundamental para a doutrina espírita. Vamos iniciar então a nossa palestra de hoje fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, que estejam conosco na noite de hoje em mais esta tarefa de amor e de luz, envolvendo a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, com as bênçãos do nosso Pai e do nosso Mestre Jesus, envolvendo a nossa companheira Nilza, que fará a palestra conosco, envolvendo ela em muito amor e muita luz, para que ela possa transmitir a sua mensagem, que possa tocar muitos corações na noite de hoje e depois outras pessoas que assistirem em um outro momento essa palestra. Que a espiritualidade amiga se faça presente mais uma vez, abençoando e iluminando a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Passar aqui os nossos recadinhos rapidamente, inclusive temos uma novidade nos nossos recados aqui para o pessoal que está nos acompanhando, porque hoje, dia 3 de novembro, nós começamos uma nova atividade na nossa Casa Espírita, no Jefa. O pessoal que esteve lá participando da nossa atividade, vocês estão vendo aí já no nosso quadro de atividades. Então, a partir de hoje, 3 de novembro, todas as quintas-feiras, das 4 às 6 da tarde, nós teremos lá um plantão de passe, reiki, cromoterapia e atendimento fraterno. É uma atividade mais voltada para os humanos, porque nós já temos o trabalho dos animais no primeiro e terceiro domingo do mês. Então, quem quiser ir, quem tiver disponibilidade de ir nas quintas-feiras à tarde, quero só tomar um passe, ou quero passar no atendimento fraterno, ou gosto também de reiki ou cromoterapia, quiser ir lá no nosso centro, só chegar lá no centro, não precisa fazer o agendamento para a quinta-feira, ao contrário do domingo, que a gente ainda tem feito por agendamento. Então começamos hoje, esperamos aí o pessoal que queira passar nessa atividade. Então todas nas tardes de quinta-feira, das 4 às 6 da tarde, estaremos lá esperando vocês. Mas continuaremos com as nossas palestras online nas quintas-feiras, às 8 horas da noite, como estamos começando agora, e às 9 horas as vibrações à distância, tanto para humanos como para os animaizinhos. E no primeiro e terceiro domingo do mês, continuamos aí com o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais, no primeiro e terceiro domingo, a partir das 9 horas da manhã, lembrando que é necessário fazer o agendamento para o trabalho de domingo, tanto para os animais como também para o atendimento de reiki e cromoterapia, isso no primeiro e terceiro domingo do mês. Então aqui é a nossa atividade nova, plantão de passe, plantão de atendimento fraterno, reiki e cromoterapia, a partir das 4 da tarde, das 4 às 6 da tarde, lá no nosso centro, para o pessoal que é de Sorocaba, Rua Baltazar Fernandes, número 76, na Vila Santana. Facinho de chegar, facinho de encontrar. Nossas palestras do mês de novembro, começando um novo mês aqui na nossa casa, hoje com a nossa companheira Nilza, semana que vem a nossa amiga Bárbara Carlos lá de Porto Feliz. No dia 17, a Heloísa Pires, nossa companheira, filha do Herculano Pires, estará aqui com a gente. E no dia 24, a Celina Sobral, nossa companheira querida lá da Rádio Boa Nova, estará também aqui com a gente. Então lembrando, vibrações à distância de quinta-feira, continua às 9 horas da noite, logo depois aqui da palestra online. Primeiro e terceiro domingo do mês, o trabalho de assistência espiritual aos animais, com agendamento, é só entrar lá no nosso site. Atendimento também de reiki e cromo para os humanos no primeiro e terceiro domingo, e também é necessário aí o agendamento prévio, ok? Nossa cantina e nosso bazar do Jefa com vários produtos à venda, Os doces e salgados têm feito bastante sucesso no dia do nosso atendimento presencial, no domingo, Por enquanto, na quinta-feira,
nós teremos só o bazar, não teremos a cantina, né? Mas o pessoal pode comprar aí os livros, né, com a temática dos animais. E olha só, uma novidade, a partir de quinta-feira agora nós já teremos à venda o calendário, né, da Celebridade Vira-Lata. É uma entidade muito bacana, que faz um trabalho bem legal em prol dos animaizinhos, né? Então eles tiram fotos, né, de animais que foram adotados, né, todos eles, né, sem raça definida, né, os famosos vira-latas. E nós teremos lá o calendário para vender. Ano passado, só para vocês terem uma ideia, eu demorei para comprar, eu queria comprar para mim o calendário, tentei comprar em dezembro e já não tinha no site deles. Então já fiz a compra aqui de alguns exemplares, vai estar à venda lá no Jefa Sorocaba, né, o preço de R$36. Lembrando que, né, vendendo, né, comprando, né, esse calendário da Celebridade Vira-Lata, você vai estar ajudando, né, essa entidade, né, que faz um trabalho muito bacana, né, em prol dos animaizinhos resgatados. E também os livros, né, como eu falei, livros com a temática dos animais, as obras básicas da doutrina espírita, continuam à venda lá no nosso Bazar do Jefa, tanto no domingo como também na quinta-feira, tá? Na quinta-feira, por enquanto, a gente só não vai ter a cantina, mas o bazar, né, com os livros, com os outros produtos, todos estarão à venda lá. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, né, a gente faço sempre questão aqui de agradecer as pessoas que têm ajudado o Jefa Sorocaba, né, desde que a gente reabriu o centro em agosto de 2021. Quero agradecer sempre, né, faço sempre questão de agradecer as pessoas que têm nos ajudado, porque graças a vocês é que o nosso centro espírita está funcionando, né, está aí a todo vapor, agora com uma atividade nova, né, a partir de hoje, né, dia 3 de novembro, iniciamos, né, uma atividade nova na casa. Então, gratidão a todos vocês que têm nos ajudado, que têm contribuído, né, de uma forma ou outra aqui com o nosso trabalho. É sempre muito importante a ajuda de vocês, porque eu sempre digo aqui, uma casa espírita, ela recebe ajuda do plano espiritual, sim, não tem a menor dúvida, mas a parte material é nós que temos que fazer a nossa parte, né, fazer aí aquilo que nos compete. Então, gratidão a todos vocês que têm nos ajudado. Vou colocar aqui na tela minha amiga querida, Nilza Michelin, que mais uma vez, né, dispondo aqui do seu tempo para gravar essa palestra para a gente, né, iniciando, né, esse mês de novembro. Nilza, quero mais uma vez te agradecer, né, sabe que é uma presença muito querida, você é uma presença muito querida aqui nas nossas palestras online. Obrigado, Nilza, mais uma vez, seja bem-vinda. Eu fico muito honrada com o seu convite, é uma alegria muito grande, essa nossa convivência que é tão agradável e poder servir a Jesus com vocês. Isso para mim é importantíssimo. Mas, antes de começar a nossa reflexão do dia de hoje, eu queria dizer para vocês, meus amigos, para você, Wilson, do valor da cromoterapia e do Reiki. Não é uma atividade espírita, mas pode ser feita na casa espírita, porque conta seguramente com a presença e o amparo dos espíritos mensageiros de Jesus, da equipe dos médicos do espaço. Eu falo isso com muita certeza, porque durante alguns anos eu trabalhei com cromoterapia em São Paulo. Tive uma cura de uma enfermidade pela cromoterapia e pelo Reiki. Então, a minha certeza, a minha confiança nesse trabalho é muito grande. Mas, lembrando, meus amigos, que a fé é fundamental. Se não tiver, pode, sabe, cair assim um mar de bênçãos na sua cabecinha, mas se não tiver fé, se não acreditar que ali estão espíritos, e estão, para nos ajudar, sabe, eu tenho experiências assim, muito, muito boas, e pessoalmente, né, a cura que eu obtive por misericórdia divina, de uma enfermidade que me pôs na cama 5 meses e meio. Eu achava que eu não ia sair da cama. Isto foi em 1995. E eu estou aqui, né? Ainda bem. De mangas arregaçadas. Legal. Nilza, eu agradeço o seu depoimento, porque assim, infelizmente, né, você mais do que eu sabe bem disso, infelizmente o meio espírita, ele ainda é muito, digamos, fechado para algumas coisas, né? Cromo e Reiki não tem nada a ver com o espiritismo, Kardec não falou disso. De fato, Kardec não falou disso, não inventou a cromo, não inventou o Reiki, né? Aí as pessoas inventam um monte de coisa, né, dizendo que não é um trabalho espírita, mas é como você falou, qualquer trabalho que a gente realiza na casa espírita está amparado pela espiritualidade, seja o passe, seja o Reiki, seja a cromoterapia. Então não tem por que as pessoas ficarem ainda com esse
preconceito. Não foi Kardec que falou, então não serve. Não é assim. E o depoimento Mas da a gente Nilza é tem muito que bom nesse sentido. lembrar que a cromoterapia e o reiki é ciência. E é um tratamento alternativo. Você vai ao médico, não deixe de ir. Tome os remédios que o médico te receita. Paralelo a isso, vai fazer um reiki, vai fazer uma cromoterapia, é uma bênção. É de fato um trabalho maravilhoso e que ajuda, sim. Eu usei muito reiki também. Eu fiz um treinamento de um dia, mas não me aperfeiçoei. Agora que eu confio, porque, sabe, a ciência está caminhando junto. E a gente já sabe, Kardec disse, foi bem claro, o que a ciência disser ok, né? Tamo junto. Pois Muito é bom. justamente Bom, isso, meus Nilza. amigos. Oi? É justamente isso. Kardec falou que acompanhemos o progresso da A ciência. E ciência? se hoje a ciência já comprova a eficácia não só do passe espírita, como Sim, também do reiki, da cromoterapia e de outras técnicas, né, que também existem outras, né? sim, Então não tem por sim. que a gente não seguir a ciência, né, Nilza? Vamos lá. Bom, nós vamos falar, porque está chegando novembro, aliás, já foi, né? O dia de finados, que dia 2, né? E, e eu entendi que eu fiz um seminário para uns amigos muito queridos sobre esse tema. Fiquei muito feliz com o resultado do trabalho. Eu falei, quando chegar novembro, eu quero apresentar esse trabalho para os amigos. Qual é o foco que eu, Nilza, tive ao preparar esse trabalho? É a necessidade nossa de investir, vejam, meus amigos, no desenvolvimento das nossas virtudes, trabalhando pontos obscuros da personalidade, que são as nossas más tendências, nossas más inclinações. Mas é necessária perseverança a fim de garantir melhores condições de vida para nós no plano extrafísico e nas futuras reencarnações. Esses pontos obscuros são as nossas imperfeições morais e nós precisamos, sem dúvida, pensando no futuro e o futuro desta vida e o futuro do espírito que sou, nós temos que perseverar na construção dos valores morais para termos liberdade e promovermos para nós mesmos um futuro promissor. Para tudo isso se realizar, então, nós precisamos nos prepararmos para sermos, então, espíritos pacificados. Eu me encantei muito quando eu ouvi isto. Eu quero ser um espírito pacificado. E interiorizei a ideia, né? Passou a ser hoje, Wilson, a minha meta de vida. Eu quero ser, preciso ser. Não? Vamos lá. Opa! Estou pegando o mouse errado. Você já pôs aí para mim? Então, eu preciso, para ser um espírito pacificado, seguir as leis divinas. Preciso me envolver com Jesus, me comprometer com Ele, se eu quiser, de fato, vir a ser alguém pacificador, que eu entendo hoje que pode ser a meta de cada um de nós, não é? Falando da morte, então, lá no Livro dos Espíritos tem um trabalho sobre a morte, que é o retorno da vida do espírito à vida espiritual. Eu saio da vida corpórea para a vida espiritual. Então, na questão 149, Kardec trata do assunto perguntando assim: em que a alma se transforma no instante da morte? E respondem os espíritos: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado. Mas olha que interessante, momentaneamente. Porque, segundo eles, a vida aqui é um átimo, né? Embora 80 anos, mas... Depois Kardec pergunta: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Nossa consciência é a mesma. Dizem os espíritos que sim, não a perde jamais.
E os próprios espíritos respondem perguntando: o que seria se não a conservasse? Não é verdade? Então, o que nós somos aqui, quando nós desencarnarmos, seremos os mesmos espíritos, as mesmas criaturas, com a mesma consciência. Então, o retorno da vida corpórea à vida espiritual é a alma após a morte. E então ele pergunta que a alma não leva nada deste mundo. E eu lembrei da minha mãe. Minha mãe era muito sábia, uma criatura apaixonante. Ela falava para a gente assim: filha, caixão não tem gaveta. Você vai levar o que você é, né? Sempre ouvi ela conversando com todos, dizendo isso, que era para a gente cuidar de vir a ser pessoas do bem. É o que ela queria para nós. Aí a vida passa, a gente aprende e ouve essa questão do espírito pacificado que de fato me encantou. Então, os espíritos disseram para Kardec: nada mais que a lembrança que levamos da vida e a vontade de ir para um mundo melhor. Essa lembrança que nós levamos para lá é cheia de doçura ou de amargor. Vai depender do quê? De que forma nós vivemos, o emprego que nós fizemos da vida. Como eu convivi com o outro, o que é que eu fiz enquanto por aqui? Posso levar doçura, mansidão, como posso levar a dor, né? O amargor. Quanto mais pura ela for, a vida, mais compreende a futilidade do que deixou sobre a terra. Olha que interessante. Porque aqui, enquanto aqui, temos muitas ilusões, o que é muito natural, é humano. Nós temos nossas ilusões, nossas paixões. Aí você volta para a realidade do espírito e tudo isso se perde, que é o que ele chama de futilidades. Quer comentar, Wilson? Todos nós ainda somos humanos, né, Nilza? Nós ainda nos apegamos, né, a futilidades, a coisas, né? Não tem jeito, né? Ah, mas a gente tem que ser desapegado. Ok, ser desapegado é uma coisa, mas nós vivemos na matéria. Não tem como a gente não conviver com as coisas, não querer, né, muitas vezes algumas coisas, né? Porque a gente não pode ser escravo da matéria para depois, quando desencarnar, passar por sofrimentos muito, muito difíceis, né? Os apegos, né? Os apegos, então. Os apegos. Então vamos lá. A alma de que eu citei anteriormente é o espírito. E a doçura que se conquista o espírito é quando segue o evangelho de Jesus, fazendo claro o melhor possível. E o amargor é quando nós nos distanciamos das leis divinas, afastando-nos de Jesus. Agora a gente tem que pensar: o que eu escolho? A doçura ou o amargor? Como eu quero o meu futuro? O que eu estou construindo agora? É importante, né? E o morrer? Vamos ver. Em qual sentido se deve entender a vida eterna? Foi uma pergunta que Kardec fez aos espíritos, que responderam: é a vida do espírito. Nós somos imortais, porque tivemos um princípio, né? Mas é mesmo Jesus. Jesus foi um espírito imortal, porque ele teve vida, não é? Só que ele alcançou a condição de espírito puro, mas eterno só Deus. É interessante saber isso, né? Então, a do corpo é transitória e passageira, a vida do corpo. Quando o corpo morre, a alma retorna, assim, à vida eterna. Porque no momento em que ele é imortal, ele tem uma eternidade pela frente. Tem um princípio que o torna imortal. Mas, por ter esse princípio, ele passa a ter uma vida eterna. Ele nunca deixará de existir. E eu gosto de saber isso, porque aí me empolga continuar procurando fazer o melhor. E, ao mesmo tempo, tira a minha pressa, né? Não quero mais para ontem, quero para agora. Com serenidade, com tolerância, com calma.
Porque eu sei que o que eu não acertar agora, eu tenho a eternidade para acertar. Por que não? Não é? Então ele vem falar sobre a separação entre a alma e o corpo. Kardec diz assim: a separação entre a alma e o corpo é dolorosa. Muita gente quis saber quando nós trabalhamos esse tema com os amigos. Respondem os espíritos que não. A separação não é dolorosa. O sofrimento é outra história, é um outro momento. Então ele diz que o corpo muitas vezes sofre mais durante a vida que no momento da morte. No momento da morte, a alma nada sente. Os sofrimentos que por vezes se provam no momento da morte são, ao mesmo tempo, um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Porque somos exilados, né? Nós estamos aqui para aprendermos a viver, para construir um futuro melhor e para sermos, de fato, espíritos livres. Porque o que é que nos amarra? São as nossas imperfeições morais, aqueles pontos obscuros que nós comentamos lá no começo da nossa conversa. A morte natural, como é que é isso? Ela acontece pelo esgotamento da vitalidade dos órgãos em consequência da idade. Então você vê a criatura doente, 1 ano, 2 anos, tantos anos. Eu conheci uma senhora, ela ficou na cama 17 anos, morreu serenamente, porque foi acontecendo o desligamento, né? Durante todo aquele período. E quanto ela aprendeu enquanto ali. Aqui, então, ele diz que o homem deixa a vida sem o perceber. E é uma lâmpada, ele compara, que se apaga por falta de energia. Eu me lembro da minha sogra. Minha sogra morreu em 2015, em fevereiro de 2015. Eu estava dando palestra no Centro Espírita num domingo e, chegando em casa, meu filho abriu as portas para mim e falou: mãe, não tenho boa notícia da avó. Aí eu perguntei: ela está doente? Foi para o hospital? Falou: não, mãe, a avó morreu. Mas eu falei com a avó ontem. Ela morreu, sabe? Ela partiu. E aí nós ficamos aqui aguardando as decisões da família lá na cidade do interior. E no meio do dia me deu um sono que eu não tive como controlar e fui dormir. Isso era umas 3 da tarde. E vi, pelo sonho que eles mostraram para mim, como é que aconteceu. Um espírito amigo chegou, estendeu as mãos para ela e o espírito levantou, deu as mãos para aquele espírito e foi embora. E o corpinho dela ali na cama. Eu ainda comentei com a família deles, são todos católicos, alguns evangélicos, assim: olha, Dona Geni partiu que nem olhou para trás. Ela tomou as mãos de um espírito, porque eu sempre falei a verdade, né? E foi embora. Ninguém se preocupa com ela. E o que é interessante, ela estava remoçada. Ela tinha 86 anos quando ela partiu, mas os cabelos negros, na altura dos ombros, uma feição suave, sabe? Uma delícia ver ela embora daquele jeito, porque ela foi feliz, que é de fato o mais importante, né? E ela foi assim, apagando, bem devagar, sem nenhum problema. E a gente saber isso, mesmo os animais, que eu também pude perceber a presença de uma cadelinha que eu amava, né? Veio um monte de cachorrinho, aquele princípio inteligente que é o animal, saiu dali e foi embora correndo. Eu falei: nossa, isso não pode ser verdade. Eu disse para mim: tô ficando louca. Aí foi atrás do Benete, aquele escritor especializado. Eu fui até, falei: olha, aconteceu assim. Ele falou: mas é assim mesmo, Nilza. Você teve a felicidade de ver, né?
Mas é exatamente assim. Falei, então, eu desencanei. Mas aqueles 2, 3 dias eu fiquei preocupada. Falei, nossa, estou inventando coisas. Quer comentar, meu amigo? A gente ainda sofre muito, né, Nilson? Seja com um ser humano, seja com um animalzinho, porque justamente pelos apegos, né, que a gente comentou. Nós ainda somos apegados, né, às É, coisas da terra, às pessoas, né? Por mais que a gente estude, né, o espiritismo, né, às vezes as pessoas têm aquela falsa ideia, quem é espírita aceita melhor a morte. Não é bem assim. Mas por mais que a gente estude, por mais que a gente, né, tenha, né, um pouquinho de compreensão, quando chega o momento, né, de um familiar partir, seja um animalzinho, seja um ser humano, ainda é muito doloroso para a gente. Porque por mais que a gente entenda e saiba, né, que ele foi em paz, no caso aí do que você relatou, que a pessoa foi em é, paz, foi serena, mas fica aquela saudade, né, de você não ter mais o convívio com a pessoa, de você não poder mais conversar com aquela pessoa. Então isso ainda é muito difícil da gente lidar. E a gente tem que respeitar o sentimento de quem está passando por isso, né, Nilza? sem dúvida. Respeitar a dor do outro, sem dúvida. Mas eu percebi que a família toda que me ouviu os relatos ficaram todos muito serenos, porque ela estava ótima. Na noite anterior, estava dormindo na casa da filha, de uma das filhas, deu tchau, como ela fazia assim para todo mundo. Vou dormir, ela falava. Normal. E quando o dia amanhece, ela já tinha ido embora e com uma expressão de muita felicidade. Isso que importa, né? Bom, vamos continuar aqui. Agora ele vai falar sobre a separação entre a alma e o corpo. Kardec pergunta: como se opera a separação entre a alma e o corpo? Dizem eles, desligando-se os laços que a retêm, a alma se desprende. Então é assim: o espírito vai se desconectando da matéria como se fossem colchetinhos desatando, né? E começa pelos extremos. Os extremos são as mãos, os braços, as pernas. Depois vai desligando os órgãos secundários e termina no desligamento do cérebro, mas após o coração, que são os 2 órgãos fundamentais da vida, né? É o coração e o cérebro. Então, antes da morte cerebral, nós temos o desligamento desses colchetinhos que a gente fala do coração. Tanto que, quando a pessoa sofre um acidente e passa pela morte cerebral, todos os órgãos funcionam normalmente. Nós tivemos, há uns 2 meses atrás, a morte de um jovem muito querido que sofreu um acidente na estrada ali perto de Osasco e foi morte cerebral. A família doou todos os órgãos possíveis, não é? E a médica disse assim: eu estou esperando a paralisação do cérebro para poder liberar, e a família tinha autorizado. Esperaram 1 semana. Foi mantido o tempo todo, com todo respeito, mas ele já estava no mundo espiritual. E deixou muita saudade, porque era um menino muito querido da gente. Muito bem. A separação opera-se instantaneamente ou e por uma brusca transição? Ele pergunta mais um pouco se há uma linha demarcatória entre a vida e a morte. A resposta é assim, que não. A alma se desprende gradualmente, que são esses rompimentos dos extremos, órgãos secundários, como eu disse, né? E ele não escapa como um pássaro cativo que subitamente se liberta. Não é assim, né? Os dois se tocam, né? Os dois estados se tocam e se confundem, até porque tem ali um perispírito, né? Que passa por ele todas as emoções, todas as sensações do espírito e da matéria. Então, os dois estados se tocam e se confundem, de forma que o espírito se desprende, mas é devagar dos seus laços, soltando e não rompendo. Isso é uma diferença muito, muito grande, né?
No caso desse meu amiguinho que morreu vitimado de um acidente, não foi rompido, mas foi desconectando mesmo a ideia, a expressão que a gente usa nesses casos. Então, a pergunta que eu fiz depois que nós já refletimos sobre isso é assim, Wilson: o que o espírito necessita para voltar à pátria espiritual, reconhecendo o mundo dos espíritos e sentindo-se em paz? Porque foi esta pergunta que veio para mim, depois de tudo que nós vimos, né? Isso agora, nesse momento, mas eu falo enquanto eu preparava esse trabalho. Eu quis saber isto. Então, vamos lá. O que precisamos para voltarmos para o mundo espiritual naturalmente? Aí, a gente vai ter que dar uma olhada lá no Evangelho para tratar a questão dos desapegos, porque a gente tem que desapegar, ou a dor será muito grande. Não queiras entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. É a lição do Evangelho para nós não nos apegarmos profundamente nas questões materiais, como você bem comentou um pouquinho lá para trás. O que é que eu preciso, então? Construir o conhecimento. Aí a gente já sabe, a obra de Kardec é extraordinária, porque ela traz a verdade da vida. Ela traz para nós a realidade do mundo dos espíritos. E eu recomendo para os amigos um estudo mais aprofundado do livro O Céu e o Inferno, porque ali há relatos de muitos espíritos em diversas condições, as mais variadas condições, em como eles estavam, em como eles voltaram para o mundo espiritual e, além disso, por que reencarnaram dessa ou daquela maneira. É uma obra espetacular, então eu preciso construir. Mas a base para a Nilza é o Evangelho de Jesus. Porque eu vou dizer de novo, meus amigos, eu quero ser um espírito pacificado. Quando? Não sei, a pressa é minha, né? Muito bem, então, diante desses estudos todos, dessa busca do conhecimento, precisamos vencer as nossas imperfeições morais. Eu tenho que vencer o meu egoísmo e o meu orgulho. E dessas emoções infelizes, nós temos a intolerância, a incompreensão, em alguns casos, agressividade, cólera, impaciência, crítica, julgamento, ódio, vingança, ingratidão. Eu citei esses, mas tenho para mim que tem mais um monte, né, de imperfeições morais. Mas eu acho que aqui já dá para a gente ter uma ideia e pensar em si mesmo. Quais imperfeições eu tenho mais clara em mim? E no momento em que eu preciso desconstruir essas imperfeições, eu tenho que construir valores morais. Aí eu tenho que abrir o Evangelho, refletir as lições de Jesus sob a ótica da doutrina para a autoevangelização que devo propor para a minha vida. Que construções eu tenho? A base é o amor. O que deriva do amor, quando ele é legítimo? Paciência, coragem, generosidade, compreensão, resignação, tolerância, obediência, bondade, fraternidade, força, perdão, fé e a caridade. Tem mais? Tem.
mas eu elenquei essas, porque essas, se nós conseguimos alcançar alguma delas, já estamos assim evoluindo, avançando, ainda que seja um pouquinho. Lá no livro Fonte Viva tem uma mensagem muito interessante, eu tirei um trechinho. Porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Aí fica a pergunta: o que eu estou fazendo para mim, espírito? Quais são minhas escolhas? Estou muito acomodada nas minhas imperfeições morais? Ou elas me incomodam a ponto de eu desejar reorganizar a minha vida e começar a construção de sentimentos mais nobres? Qual é a minha escolha? O que é que você acha, meu amigo? Nós temos sempre o livre-arbítrio, né, Nilza, de escolher as coisas boas e as coisas não tão boas. Só que quando a gente escolhe as coisas não tão boas, aí a gente reclama dos resultados. Né? Principalmente quando a gente chega no lado espiritual, né, e o André Luiz nos mostrou muito bem isso, né, na obra Nosso Lar. Quando a gente não tem boas escolhas, a gente colhe os resultados que no caso ele colheu. Foi para um umbral, ficou um tempinho ali, né, chegou depois no Nosso Lar ainda imperfeito, né, ainda impaciente, ainda intolerante, orgulhoso de tudo, né, achando que por ter sido médico ele estava acima do bem e do mal. E muitos de nós vamos assim para lá, né, Nilza? Quando a gente não tem, como você falou, devido conhecimento, devido entendimento das coisas, a gente chega do lado de lá achando que, como se diz, é o rei da cocada preta. E não é assim. Né? A gente tem que ter pés no chão e saber que o mesmo jeito que nós somos aqui, a gente vai ser do lado de lá. E o que eu quero pro lado de lá? Aqueles que ainda têm um pouquinho, né, de conhecimento. Como é que eu vou chegar do lado de lá? Né? Com conhecimento, com propriedade, desapegado na medida do possível, ou ainda orgulhoso, né, com uma série de imperfeições que, né, todos nós ainda temos. Então, temos que estudar muito ainda, né, Nilza? A verdade é essa. Temos que aprender muito, conviver também. Pois é. Aí lá, nas características do homem de bem, que é um modelo para nós também, não é? Pergunta de Kardec: por quais sinais pode-se reconhecer num homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Então, dizem assim, que o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea, que é onde estamos, compõem a prática da lei de Deus, e quando compreende, por antecipação, a vida espiritual. Ou seja, tem conhecimento da realidade. Sou um espírito provisoriamente por aqui, para trabalhar o meu progresso espiritual, né? E para ser pacificado, olha lá onde é que nós vamos chegar. Vou precisar saber e trabalhar em mim a minha pacificação, procurando seguir então o exemplo do homem de bem e olhando atentamente para mim mesma. Como é que eu faço isso? Jesus mesmo disse: vigiai e orai, que eu falo incansavelmente sobre isso, porque a gente ainda não vigia como deveria, né? Ainda não. E lá, no Livro dos Espíritos, nós vamos achar, na questão 919, importante mensagem de Santo Agostinho, na questão do conhece-te a ti mesmo. Este conhecimento, como pergunta Kardec, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida? E ele completa a pergunta: e resistir ao arrastamento do mal. Santo Agostinho responde que um sábio da antiguidade lhe disse: conhece-te a ti mesmo. E na questão seguinte, concebemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. E ele, então, Santo Agostinho, nos recomenda uma prática que ele tinha, quando ele diz assim: façam o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia,
eu interrogava a minha consciência, que eu vou levar para o mundo espiritual, né? Do jeitinho que está aqui. Passava em revista o que havia feito e me questionava se não havia faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivos para se queixar de mim. Foi assim, diz ele, que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reformulação. Aquele que a cada noite lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bom ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Pergunta da Nilza: será que eu sou capaz de construir essa grande força para poder me aperfeiçoar e conquistar a qualidade moral de ser um espírito pacificado? Eu penso muito nisso, viu, Wilson? Porque acreditem, diz ele, Deus o assistirá. E aí nós terminamos lembrando Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é com ele que a gente tem que ir, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tá aqui, meus amigos queridos e saudosos, o meu grande abraço. Desejo a todos muita paz. Vamos à oração? Então eu quero convidar a todos para fecharmos nossos olhos, buscando no nosso íntimo a presença doce e suave de Jesus, falando com Ele da nossa gratidão, porque recebemos muitas bênçãos de luz o tempo todo das nossas vidas. Acolhe, Senhor, a nossa gratidão e nós te pedimos humildemente pelo nosso Brasil, por esse nosso país tão lindo, de flora e fauna exuberante, de um povo amoroso e fraterno. Pedimos por todos nós, para que nós possamos construir ao longo dos dias que virão momentos de alegria, de serenidade, de confiança, sentindo, Senhor, a tua presença. Jesus querido, também queremos pedir pelo Jefa, que é um grupo espírita, fraterno, amoroso, querido de todos nós, que esta casa permaneça sempre com suas portas abertas para acolher os bichinhos e para nos acolher também como fazem fraternalmente. Enfim, Jesus, que a tua paz, que é infinita, envolva cada um de nós, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Nilza, obrigado pela sua prece, obrigado por essa vibração pela nossa casa, e que você também receba, né, todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão, né, por você. Eu sempre recebo, meu amigo. Por você estar sempre aqui com a gente. Obrigado, Nilza. Obrigado a vocês que nos acompanharam na noite de hoje. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Um abraço a todos.